Queridos, depois de uma breve e inesperada pausa no final de semana passada, agora enfim nós vamos dar sequência à nossa exposição na primeira epístola de João. Quem esteve aqui conosco há 2 domingos atrás, vimos que fizemos apenas um panorama geral da carta, e hoje nós vamos iniciar a exposição em si dos versículos. E eu queria pedir para os irmãos abrirem a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 1, e hoje nós iremos, como está escrito aqui, considerar o versículo 1. Eu gostaria de iniciar essa exposição, como tenho por hábito, com uma ilustração. Mas antes eu quero fazer uma afirmação e então uma ilustração. A afirmação é o seguinte: é muito importante conhecer com o que ou quem estamos lidando. Vou repetir. É muito importante conhecer com o que ou quem estamos lidando. E para ilustrar essa afirmação, eu gostaria de contar a história de um homem, um farmacêutico chamado John Pemberton. Eu acho que se fala assim, Pemberton. Pemberton, com o intuito de desenvolver um medicamento para indigestão e náusea, preparou um xarope com folhas de coca, com extrato de noz de cola, que os escravos vindos da África usavam como um antídoto para ressaca e fadiga. Porém, a combinação desses produtos originou uma bebida de gosto muito amargo. E durante meses aquele homem ficou misturando várias coisas, vários ingredientes, até que no final dessa mistura toda conseguiu um xarope escuro de sabor doce. Em 8 de maio de 1886, ele começou a vender esse preparado e custava, isso é nos Estados Unidos, custava 5 centavos de dólar o frasco, e ele vendia na própria farmácia dele. Em 1891, um outro farmacêutico chamado Asa Candler, que tinha tomado o elixir certa vez para dor de cabeça, adquiriu a fórmula desse homem pela quantia de 2.300 dólares. 8 anos mais tarde, ele deu início ao seu negócio com este produto já engarrafado, conhecido como Coca-Cola. Em pesquisa recente, se eu não me engano, de 2018, foi apontado que a Coca-Cola é a 5ª bebida mais consumida do mundo, atrás apenas do café, do chá, do suco de laranja e da cerveja. O ponto aqui é que Pemberton não teve a exata consciência daquilo que estava diante dele, apesar de ele ter sido o inventor. Já Asa, o outro farmacêutico, compreendeu o valor daquele produto. As igrejas a quem João escreveu a carta que nós estamos considerando estavam sendo influenciadas por vários ensinos pervertidos, especialmente quanto à pessoa e obra de Jesus Cristo. E por isso, para que a igreja tivesse exata consciência de quem era Jesus Cristo, João precisou alertá-los. E agora vamos, enfim, ler a palavra do Senhor, lá em 1 João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque ela nos ensina, Senhor. Ela nos ilumina para entendermos as verdades que Tu quer comunicar à Tua igreja, Pai. Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, com a mente e o coração com maior compreensão da Tua verdade e do Teu Salvador Jesus Cristo. É isso que Te pedimos em nome dEle. Amém. João, para quem esteve no contexto, isso aqui está bem claro, na primeira exposição, João identificou naquele contexto, no contexto ali das igrejas da província da Ásia, uma perigosa heresia que atacaria implacavelmente a igreja
especialmente a partir do segundo século, chamada gnosticismo, mas que já existia ali de forma seminal, nascendo ali logo na igreja primitiva. O gnosticismo, essa heresia, era uma espécie de filosofia religiosa que tentava unir a fé cristã e a filosofia grega. Só que, muito influenciado pela filosofia grega, eles adotavam uma espécie de dualismo. Era comum na filosofia grega daquele período a adoção de dualismo. E o que é dualismo? É uma constante batalha entre duas forças, o bem contra o mal. Eles entendiam o mundo dessa forma. E para eles, na forma de pensar deles, o que era material, o que era corpóreo, possível de pegar, sentir, isso era mal. E o que era espiritual, o que era imaterial, o que era impossível de se sentir com os órgãos dos sentidos, era bom. Era assim que a filosofia grega entendia. E esses homens gnósticos estavam querendo introduzir no seio da igreja esse tipo de pensamento. Só que isso é completamente contraditório com doutrinas, verdades essenciais do cristianismo, como, por exemplo, de que não existe mal intrínseco na matéria, não existe mal em si na matéria. Quando Deus criou o mundo, Ele disse que tudo que Ele criou, o mundo material, inclusive, era muito bom. Outra comprometimento das verdades cristãs por meio desse tipo de ensinamento era quanto à doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Eles tinham dificuldade em entender de que Deus, espiritual, superior e bom, tivesse assumido um corpo físico, material. Por quê? É lógico, porque se o espiritual é bom, ele não pode se misturar com o material, com o corpóreo, que é mal. Como consequência e desenvolvimento desse tipo de pensamento, surgiu uma doutrina chamada docetismo, que vem da palavra grega dokel, que significa aparentar, parecer. O que esses homens defendiam? Você não precisa decorar esses termos, mas o que esses homens defendiam é importante você saber. Eles defendiam, e cuidado, que curiosamente tem pessoas que até hoje ainda pensam assim, tá bom? Eles defendiam que Jesus Cristo, ele não era homem como eu e você, com carne, osso, cabelo. Ele não era em si, ele aparentava ser. Ele tinha a imagem de homem, mas ele não era um homem material como nós somos. Neste contexto de mentiras sobre a pessoa e a natureza de Jesus, João, já em idade avançada, se eu não me engano, aqui ele já tinha por volta de 90 anos. Eu falei na mensagem anterior, mas agora eu não lembro de cabeça. Mas ele já em idade avançada, porém ativo, escreve a sua epístola às igrejas na província da Ásia, uma epístola, uma carta circular, que são para várias igrejas, para todas as igrejas, mas especialmente ali, primeiramente para as igrejas na província da Ásia, para repor a verdade da natureza, das duas naturezas em Jesus Cristo. E é isso que nós vamos considerar, isso no verso 1, tá bom? E o primeiro ponto que eu queria destacar é a natureza divina de Jesus Cristo. O versículo, e a gente vai ler só a primeira afirmação, diz assim, versículo 1, o que era desde o princípio. Vamos parar aí. O que era desde um princípio. Um detalhe nessas primeiras palavras da epístola, que é curioso como João não usa o termo quem era desde o princípio, mas ele usa o que era desde o princípio. E isto não ocorre sem razão. Não tem uma palavra, uma vírgula, um acento, um tio, nada que na Escritura não tenha um significado que nós devemos buscar compreender. Isso aqui não é diferente. A expressão o que, nós sabemos muito bem disso, é mais abrangente, é maior do que a expressão quem. Porque João precisava dessa expressão
maior que podia incluir mais significados. Porque essa ideia, a ideia de que João quer trazer aqui, não é apenas do quem, a pessoa de Cristo, mas a pessoa de Cristo e a sua mensagem, o Evangelho. Logo, ele se refere à revelação de Deus por meio também de Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer no final do verso que o que era desde o princípio é a respeito da palavra da vida, ou do verbo da vida, em outras traduções. Note que esse o que, a quem João se refere, que nós sabemos já que se refere a Cristo e a sua mensagem, ele diz que esse o que era desde o princípio. E no princípio, João não diz que estava no princípio. Ele diz que desde o princípio já era. Isso porque o propósito de João é deixar claro que Jesus não começou a existir no princípio, mas que antes do princípio, Jesus já existia. A expressão princípio, aqui nós sabemos, se refere à criação de todas as coisas, quando Deus criou o mundo material e o mundo imaterial, que aqueles homens colocavam em direta oposição um contra o outro. O que João quer dizer, quando ele vai revelar sobre a pessoa de Jesus Cristo, é que no momento da criação ele já era. Afinal, nós sabemos que Jesus é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é o Criador. Ele não teve origem, ele é a origem. Ele não passou a existir, ele é pré-existente. Conforme o próprio João deixa claro no seu Evangelho. Vá lá para o Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Olha como João aborda, ele faz questão de iniciar os seus escritos abordando esse tema. No princípio era aquele que é a palavra. Ou, em outras versões, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus, ou seja, a expressão estava é no passado. Então, quando Deus fez todas as coisas no princípio, Jesus já estava. Ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, era necessário que Jesus existisse antes, para que por meio dele todas as coisas fossem feitas. Esse é um ensino claro da Escritura. Com isto, o que o apóstolo quer destacar logo no início da sua carta, é que Jesus Cristo já existia antes da criação. Como um ser pré-existente, Jesus é eterno. E essa pré-existência de Jesus Cristo é um tema muito comum nos escritos de João. Se você vai lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que Jesus já existia antes de João Batista. Diz lá, João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim, aqui é João Batista dizendo, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. E note que, humanamente falando, João Batista era mais velho que Jesus, nasceu antes de Jesus. Então, João Batista tinha a compreensão exata de quem era Jesus, porque ele diz: este é aquele que eu falei, que vem depois de mim e é superior a mim, porque já existia antes de mim. Se você avançar um pouquinho mais no Evangelho de João, ele vai revelar, olha como João insiste nesse assunto. Ele vai revelar lá no capítulo 8, nos versículos 58 e 59, que Jesus já existia antes de Abraão. Ele vai dizer: eu lhes afirmo
que antes de Abraão nascer, eu sou, é Jesus dizendo. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Por quê? Eles quiseram apedrejar Jesus aqui, um parêntese. Porque eles sabiam muito bem que quando Jesus diz assim, antes de Abraão, ele não disse assim, Jesus não disse, antes de Abraão nascer, eu já tinha nascido, ou eu já existia. Ele não disse isso. Ele disse, antes de Abraão nascer, eu sou. Para o judeu, ele sabia exatamente, e aqui ele estava sendo confrontado por fariseus, ele sabia exatamente o que Jesus queria dizer. É que ele é Deus, eterno, desde o princípio, o grande eu sou. Antes de vir ao mundo, ele estava com Deus, Jesus, e compartilhava a sua glória. O texto de João, avança mais um pouquinho em João 17, versículo 5 diz, e agora, ele orando na sua oração sacerdotal, Jesus Cristo, ele diz, e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes da criação, Deus Pai já amava Jesus Cristo. Avança mais um pouquinho, 17, versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus Cristo já existia desde o princípio, ou já existia desde a eternidade, sem início, sem fim. E era um com Deus, o Pai. Qual é a intenção, então, em João, em destacar e bater tanto isso? É destacar que Jesus Cristo é Deus. Ninguém pode ter dúvida disso. Ninguém que se afirma cristão pode duvidar da divindade, da condição divina de Jesus Cristo. Biblicamente, isso é um ensino muito claro. Olha o que Paulo diz lá em Filipenses, texto muito conhecido, capítulo 2, versos 5 e 6. Exortando a igreja a ser mais humilde, a se comportar melhor, Paulo vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma que Cristo Jesus. Que, olha a afirmação literal, sem qualquer razão para discussões interpretativas, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se. Este é o ponto tratado aqui. Alguns mestres gnósticos, o gnosticismo, não se surpreenda dos ensinos dele parecerem contraditórios, porque eram contraditórios, era uma bagunça geral. Um outro parênteses aqui, eles diziam o seguinte, já que o corpo é mau, então eu vou usar meu corpo para fazer o que eu bem entendo, vou beber, vou praticar imoralidade, o corpo é mau, não presta mesmo. Então, daquele mesmo grupo saía outros que diziam, já que o corpo é mau, eu vou viver uma vida de isolamento, eu vou castigar meu corpo, porque ele é mau, então tem que castigar ele. Então, uns viviam isolados como monges e outros viviam na esbórnia. Então, era bagunçado. E no meio dessas bagunças doutrinárias, alguns deles ensinavam que Jesus era apenas um homem, que no momento do batismo dele, ele foi possuído pelo divino. Como se o espírito da divindade, quando Jesus foi batizado ali, descesse sobre ele somente a partir daquele momento, ele compartilhasse divindade. O que João quer deixar bem claro aqui é que desde o princípio, desde antes da criação de todas as coisas, Jesus já era Deus. Isso aqui tem algumas lições práticas para a gente. Testemunha de Jeová, espíritas, evangélicos liberais, ateístas, não são nossos irmãos, queridos. Não são nossos irmãos. Nós somos irmãos daqueles que professam Jesus Cristo Deus. Quem crê em Cristo de forma salvífica é aquele que crê em Cristo segundo as Escrituras, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15.
Então, se você crê de uma outra forma, não é bem assim. Jesus era, como os liberais dizem, Jesus era um grande homem, um exemplo a ser seguido, um grande político, um homem caridoso, que ensinou muitas coisas boas. Tudo isso é tolice se você não entender que Jesus Cristo é Deus. É uma das diferenças brutais, gritantes, entre ser cristão e não ser cristão. Você precisa crer que Jesus Cristo é Deus. Se você já crê nisso, então, que alegria! Que alegria é ter uma fé, é ter uma religiosidade, é ter uma espiritualidade, uma vida firmada em um Deus. Você não está confiando em homens, você não está confiando em filosofias humanas, você não está confiando na direção dos homens sábios segundo este mundo. Não, mas você entregou a sua vida e confia a sua vida e salvação àquele que já era desde o princípio, que estava quando todas as coisas foram criadas. Aquele que de eternidade a eternidade já é. Que segurança nós temos que ter nesse tipo de fé? Na divindade do nosso Salvador. Em Jesus, você pode se colocar em oração no seu quarto. Porque Jesus pode ouvir as nossas orações quando nós estamos no nosso quarto fechado. Porque a palavra do Senhor nos exorta a orar especialmente no nosso quarto fechado. Por quê? Você já se perguntou? Porque lá é o local que, quando nós estamos no nosso quarto, ninguém é capaz de nos escutar. Apenas Deus, que é onipresente. Pela onipresença dele, por ele ser Deus, ele é capaz de escutar onde você estiver. Você pode orar aqui, você pode orar no seu quarto, você pode orar no Japão. Porque Deus estará presente lá. Que bom saber que o nosso Salvador é Deus. Logo, o crente em Jesus não deve permitir e deve avançar em maturidade para que não deve permitir que o seu coração, conforme avança em maturidade, se desespere diante de circunstâncias desfavoráveis. Todos nós, em maior ou menor medida, enfrentamos ou estamos enfrentando agora circunstâncias difíceis. Doença na família, perda da renda, desemprego, problemas no relacionamento. Todos nós enfrentamos. O crente não está isento de passar por essas dificuldades. Mas que bom, que maravilhoso é passar por isso confiando no nosso Salvador, que é Deus. Não é um homem que morreu e está enterrado. É Deus que entregou a sua vida, ressuscitou porque a morte não podia retê-lo e está vivo agora. Amém? Essa é a primeira natureza que João fez questão de destacar da pessoa e obra de Jesus Cristo. A segunda natureza que ele destaca é o segundo ponto que eu vou considerar, a natureza humana, que está na sequência do verso. Nós consideramos o que era desde o princípio, e na sequência do verso vai estar escrito assim: o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Para aí. No primeiro ponto que nós consideramos, João estabeleceu muito bem a condição divina de Jesus Cristo, como aquele que já era desde o princípio, a divindade, a natureza de Deus de Jesus Cristo. Agora, ele passa a abordar outra natureza do Senhor Jesus. E nota um detalhe. Você já viu que João, ele fala no plural? Isso não é à toa, porque a ideia de João é passar aqui que essa mensagem é tão dele quanto dos demais apóstolos que andaram e conviveram com Jesus Cristo. É por isso que ele diz: o que ouvimos, não o que eu ouvi, o que vimos, o que os nossos olhos
viram e o que as nossas mãos apalparam. Eles ouviram os apóstolos, eles viram, eles pegaram em Jesus Cristo, usando os sentidos, audição, visão, tato, para testemunhar para aqueles homens, para ensinar a igreja a refutar aquelas heresias, que Jesus não era tipo um fantasma, como diziam os docetistas, mas ele era homem, à semelhança a nossa semelhança. É interessante, uma palavrinha que está aí no meio quando João vai usando essa questão dos sentidos, é a palavra contemplamos. Além da percepção dos sentidos, João destaca que os apóstolos haviam contemplado o homem Jesus Cristo. Essa ação, traduzida como contemplamos, expressa uma observação tranquila, intencional, constante de um objeto por um grande lapso de tempo. Olha o absurdo que João está tendo que ensinar para aquela igreja. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, esse povo que está ensinando vocês aí, que está se infiltrando aí na igreja, eles estão dizendo para vocês que Jesus é um fantasma. Isso é loucura. Eu convivi com ele 3 anos, eu e os demais. Eu comi com ele, eu dormi com ele, eu acordei com ele, eu peguei nele, eu falei com ele, eu vi ele, eu ouvi ele. Que isso? É esse tipo de heresia que João está enfrentando aqui. É um absurdo ter que escrever para dizer, não é um fantasma, era um homem. João tenta esclarecer a verdade aqui de que a pessoa divina, pré-existente, eterna, o Deus Jesus Cristo, se manifestou em carne. E ele e os demais apóstolos viram isso por anos. O Novo Testamento é enfático quanto à fisicalidade de Jesus, mesmo após a ressurreição dele. Nota, abre o Evangelho de Lucas aí, no capítulo 24, nos versículos 39 a 43. Observa aí, meu irmão, como Jesus é enfático nesse ponto. Torna-se até repetitivo. Olha o que ele diz. Lucas, capítulo 24, versículos 39 a 43. Aqui é após a ressurreição de Cristo, tá bom? Diz assim: vejam as minhas mãos, é Jesus falando, e os meus pés sou eu mesmo. Toquem, peguem. E aí eu que acrescentei esse pegue aqui. E vejam, o Espírito, um fantasma, eu estou acrescentando aqui para ajudar. Um espírito, um fantasma, uma alma ambulante não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheio estavam de alegria e de espanto, Jesus lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença dele. Nota a ênfase que Cristo quer ensinar e deixar bem claro para os apóstolos, que mesmo após a morte e ressurreição, ele continuava sendo homem. Se não bastasse, pega, sente aqui, olha meu pé, olha minha mão. Ele ainda diz assim: eu estou com fome, me arruma um peixe. Será que espírito come? É claro que não. O apóstolo João, ele dá tanta importância nesse ensino, que considera anticristo todos os que negam a real encarnação de Cristo. Olha, eu vou ler um texto e eu vou abrir um parênteses aqui. Essa afirmação é muito grave que João vai fazer aqui. Vou repetir. João considera como anticristo todos que negam a real encarnação de que Jesus Cristo é homem, é considerado um anticristo. Você pode estar dizendo: mas pastor, eu já sei disso. Isso aí já sei, eu ouvi na EBD já, muitas vezes. Desde criança eu estou ouvindo. É bom bater. Vocês
não vão talvez acreditar, mas eu tive a oportunidade de estar numa reunião com os alguns pastores, em que foi levantada uma discussão pastores, sobre uma afirmação que tinha sido feita sobre a humanidade atual de Jesus Cristo. E eles lá questionaram o fato de que Jesus, no presente momento, é homem. E eu ali, era um dos mais novos, não faz muito tempo que eu sou pastor, eu era um dos mais novos, eu fiquei, é isso mesmo que eu estou ouvindo? Eu estou ouvindo isso mesmo? Eles estão dizendo que Jesus não está agora, não é homem agora? E aí eu precisei falar, não, meus irmãos, isso aí é central na Escritura. Assim como para ser cristão você tem que crer que Jesus é Deus, você precisa crer que Ele é homem. Isso aí não tem. Olha o que João vai dizer, eu falei tanto, mas agora olha como é forte a afirmação de João. 1 João, na carta que nós estamos considerando, avança para o capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus veio em carne procede de Deus. Então, todo aquele que professa que Jesus era homem, é homem e veio em carne, esse procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. É preciso entender essa realidade das duas naturezas que compõem o nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus, e Jesus Cristo, homem. No final não. Existe um documento histórico muito importante do século IV, chamado de Credo de Calcedônia, que definiu de uma vez por toda a ortodoxia, ou seja, aquilo que é conforme a palavra de Deus, das naturezas de Jesus Cristo. E esse texto, se você não prestou atenção em nada, pare um pouquinho, preste atenção aqui nesse texto, porque você, como cristão, precisa saber quem é o seu Senhor. Diz assim, é um documento antigo, vocês podem estranhar um pouco a linguagem, mas o conteúdo é perfeito. Fiéis aos santos pais. Os santos pais são os pais da igreja, aqueles homens que viveram até o século IV, que entregaram a vida pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo, com a mesma substância, ou consubstancial com o Pai, segundo a divindade, e consubstancial da mesma substância conosco, segundo a humanidade. Em tudo semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos, e nestes últimos dias, segundo a humanidade, para nós e para a nossa salvação. Aqui é muito importante algumas aplicações práticas do saber da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o saber da divindade do Senhor deve nos encher de confiança e esperança de que aquele em quem nós confiamos a nossa vida é Deus, assim também nós podemos confiar no nosso Salvador, que é capaz de se compadecer das nossas angústias como seres humanos. Ele olha para mim e para você nos nossos sofrimentos, nas nossas lutas, nas nossas ansiedades, e Ele não fica como um Deus distante que não se compadece de nós, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe o que é ser humano, Ele entende a natureza humana, e por isso Ele é capaz de se compadecer de mim e de você. Então, quando você estiver triste,
quando você estiver sofrendo alguma luta terrível, seu coração estiver apertado, volte para Jesus Cristo, porque Ele é capaz de compreender. Ele não é só um Deus poderoso que faz todas as coisas, mas também Ele é um homem que se compadece de você, se compadece dos seus. Ele é o ser humano, Jesus Cristo, que conhece o coração dos homens. É sensível às nossas fraquezas. Ele experimentou pessoalmente fome, tentações de Satanás, lágrimas e dor. Quando você sofre, quando você é tentado, quando você chora, Ele sabe o que você está sentindo. Recorra a Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, se derrame diante dEle em oração. Tudo que estiver no seu coração, tudo estiver diante de você, não oculte dEle. Ele é capaz de simpatizar comigo e com você. O terceiro ponto que eu queria destacar é por que duas naturezas. Está no finalzinho do verso 1. Diz assim: isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Observe que a expressão palavra da vida, como eu já disse no início, se refere ao termo o que do início do verso. E o que é a palavra da vida que esse o que se refere? A pessoa e a mensagem de Jesus Cristo, que João agora deixou bem claro que é Deus e homem. João se refere a Jesus como palavra da vida. E este termo palavra, ou em outras traduções pode estar escrito verbo, se refere a um termo grego que é conhecido dos irmãos, chamado logos. A filosofia grega naquele contexto afirmava a existência desse logos, que é traduzida na nossa Bíblia como palavra. E esse logos era, para o grego, era um princípio, uma energia impessoal que governava a organização, o funcionamento do universo, o destino dos homens. É como se o filósofo grego ele olhasse para a natureza, ele visse ordem nas coisas criadas, nos acontecimentos, e ele imaginou que aquilo ali era uma energia impessoal, e ele chamou isso de logos. O que João faz é trazer significado a essa expressão. Ele traz o conceito de que o Logos era Jesus Cristo, e não um princípio impessoal, mas uma pessoa divina e agora humana. Jesus Cristo é o Logos, é o que rege, é o que o autor de Hebreus vai dizer lá, é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Logo, o título Palavra da Vida aponta para a plena divindade e a plena humanidade de Cristo, enfatizando o papel dele como aquele que executa os planos divinos. Agora, você pode se perguntar, por que é necessário? Duas coisas. Por que era necessário João bater tanto nisso? E segundo, por que foi necessário que Cristo tivesse essa... até isso aqui é o mistério da fé, então eu vou usar uma palavra que não faz jus completamente. Mas por que era necessário que Jesus Cristo tivesse essa composição? Tá? Ressalva, essa palavra não faz jus ao ensinamento bíblico, é um mistério. O ensinamento bíblico é que Jesus é 100% Deus e 100% homem, sem mistura. Como crer somente. Mas, vamos lá, por que é tão importante, João, deixar isso bem claro? Primeiro, alguns pontos, vou destacar 3 de cada um. A necessidade da natureza divina. Só um ser divino tem autoridade sobre toda a carne, para redimir todos aqueles que ele intentou fazer. Só Deus é capaz de perdoar pecados. Segundo, só o sacrifício de um ser divino tem valor infinito. Se Jesus fosse apenas homem e não Deus, no máximo o sacrifício dele na cruz podia ser em favor de um outro homem apenas. Um por um.
Mas pelo fato dele ser Deus também, o valor do sacrifício dele é infinito. E agora todo que crê verdadeiramente, se arrepende dos seus pecados, recebe a graça, porque foi justificado pelo sacrifício de um Deus, não somente de um homem. E por fim, só um Redentor divino pode entregar a sua vida e ressurgir. Só Ele pode destruir o poder da morte, é o que João vai destacar lá em João, capítulo 7, versículo 10, capítulo 10, versículo 17 e 18, você pode ler depois. Então, aqui são 3 razões porque era importante que Jesus fosse Deus. E por que era importante que Jesus fosse homem? Primeiro, porque é importante que Jesus seja homem, fosse homem, porque ele substitui homens. Como a intenção do ministério de Jesus era salvar homens e não anjos, ele se fez homem. Só um homem pode ser castigado no lugar de outro homem. Sangue de animais nunca resolveu definitivamente o problema. Era preciso que um homem se entregasse por outro homem. Ele não é salvador de anjos, ele é salvador de homens. Atanásio de Antioquia, um pai da igreja, ele alcunhou uma frase que descreve bem. Ele diz assim, eu só posso... como é a frase? Jesus só podia remir, ou seja, redimir aquilo que ele assumiu. Ele só podia ser o justificador dos homens se ele fosse homem e fosse justo a vida inteira. Para que ele, como justo, recebesse o pecado da humanidade e dos crentes, e a justiça dele como homem fosse imputada aos crentes. Então, para substituir homem, ele precisava ser homem. Jesus precisava ser homem porque ele precisava ser um homem ideal, não apenas um homem real. Jesus precisava mostrar que era possível cumprir a lei, era possível viver uma vida sem pecado, para poder justificar aqueles que têm pecado. Nós só podemos ser justificados pela santidade de Cristo, porque Ele era um homem que foi santo. Nós recebemos justiça quando cremos nele. E por último, Jesus Cristo precisava ser homem para que nós tivéssemos um padrão a ser seguido. Você já imaginou? Vamos exercitar o absurdo aqui, que não existe Jesus Cristo, e você precisa seguir o comando de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Quão difícil é replicar a santidade do Deus Trino? Como a gente vai saber como era na prática, como ele se comportava, como eu devo falar com os outros? Foi para isso que Cristo se fez homem também, para que nós tivéssemos um padrão a ser seguido, a estatura do varão perfeito, Jesus Cristo. E já caminhando para o final, este é o Evangelho que salva. O Evangelho de Jesus Cristo, Deus e homem. Você crê nesse Cristo? É nesse Cristo revelado na Escritura que você confia a sua vida? É só nele que há salvação. A minha oração é que nós sejamos aptos a compreender fielmente o que está diante de nós, quem é o nosso Salvador Jesus Cristo, e possamos adorar e viver de acordo com esse entendimento. Não como tolos, incapazes de enxergar quem é o nosso Salvador, como o homem que criou a Coca-Cola, mas não sabia o que era aquilo, não sabia o valor daquilo, mas que nós sejamos aquele que olha para Jesus Cristo, entendendo a obra que Ele fez por mim e por você, todo aquele que crê. Jesus Cristo, Deus e homem, é o Salvador de todo que nele crê. Em nome dele que nós oramos. Amém.